E eu digo isso não por necessidade de ter uma palavra para iniciar minha fala. Eu costumo dizer sempre isso por onde passo, que eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui por dois motivos muito simples, ou que deveriam ser muito simples para cada crente. E os motivos são o seguinte: todos nós que somos chamados por Deus para servi-lo, a gente precisa ter consciência de duas coisas quando a gente vem para a casa do Senhor. A primeira delas é o que sou. Todo crente deveria fazer essa reflexão ao estar se preparando em casa para dirigir um culto coletivo. O que sou? E a segunda coisa é para onde eu estou indo. Então são dois pré-requisitos que faz com que a sua mente se volte para uma reflexão que a gente não costuma fazer. A gente não costuma fazer isso, porque a tendência da nossa vida é tornar as coisas automáticas. Como assim automática? O escovar os dentes, por exemplo. Ninguém aqui pensa na escovação dos dentes enquanto está escovando os dentes. Por quê? Porque aquilo se torna uma rotina e entra no automático. Você passa a pasta na escova e começa a escovar e já está pensando em outra coisa. O dia que você reflete sobre a escovação dos dentes é o dia que você vai ao dentista. Aí ela fala: você não está fazendo direito o que você deveria fazer. Aí você volta para casa, você passa fio dental, você escova os dentes na posição correta, você faz tudo que tem que fazer. E dali a poucos dias você já voltou para aquela rotina antiga. Então, duas coisas importantes que todos nós precisamos ter em relação ao nosso relacionamento com Deus e a nossa vinda para cultuar Ele num culto coletivo, que na verdade é um culto de 2 horas, que não representa em si aquilo que é o nosso relacionamento com Deus, é uma partícula disso. Na verdade é uma reunião de pessoas que vão se estimular a adorar o Senhor, a servir melhor a Ele, mas não é o culto em si. O culto acontece lá fora, no mundo, é na nossa vivência diária. Aqui é um local onde a gente recarrega as baterias, onde a gente olha um para o outro e fala: ó, ser forte e corajoso, onde a gente dá uma palavra de ânimo, onde o pastor Rosildo traz uma palavra de esperança e também de exortação e também de advertência. Olha, você precisa vigiar, você precisa estar com a sua vida no caminho. É isso que a gente faz aqui. A gente recebe algo de Deus para continuar a nossa jornada. E essa reflexão, ela precisa estar no coração de cada um. Você precisa fazer essa reflexão de quem você é e o que representa estar na casa do Senhor para servi-lo. Quando você faz essa reflexão, você, como diria assim, numa gíria do mundo, você volta para o jogo. E aí quando você volta para o jogo, você entende o que você está fazendo. Então, eu estou dizendo isso ao cumprimentá-los com a paz do Senhor nessa noite, para que cada um aqui tenha a oportunidade de fazer essa reflexão já enquanto eu falo, e se perguntar a si mesmo quem eu sou e o que estou fazendo aqui. Porque essa pergunta vai ativar a sua reflexão para entender que você é chamado por Deus, que você veio aqui prestar um culto a Ele e que você precisa continuar a sua jornada. Glória a Deus. E outra coisa que eu quero dizer nessa noite é que eu estou falando aqui coletivamente, mas estou falando com cada um em particular. Eu estou falando com você, irmã, em particular. Estou falando com o senhor, pastor, em particular. Estou falando com você, jovem, aí no fundo de óculos, em particular. A palavra de Deus não é uma coisa que você lança assim para qualquer um e ela pega onde der, não. O Senhor nos envia para falar com pessoas, porque Deus considera pessoas como seres individuais. Cada um é cada um diante do Senhor. Não tem essa de, eu estou lá no meio do pessoal lá, estou indo. Não, você é uma pessoa que importa para Deus, porque você tem nome, você tem história, você tem identidade. E Deus fala com você de forma particular. Senão você não teria nome, senão você não teria a sua própria história, senão você não teria a sua própria digital. Olha que interessante. Sua digital é única, ela não se repete. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. E a sua digital, essa que está no seu polegar, ela não é igual de ninguém. De ninguém no mundo, ela é só sua.
E esse é mais um sinal, um indicativo de que Deus te fez um ser pessoal. Aleluia. Você é único. Glória Isso não é palavra para massagear ego, mesmo porque eu não vim aqui nessa noite para entregar a chave ou alguma outra coisa, ou dizer para você que a sua semana vai ser linda depois de hoje. Primeiro porque, com todo respeito, eu não sou um pregador que anda pelas igrejas, eu sou um professor de escola dominical, eu congrego numa igreja local, aqui perto de vocês, em Vila Praia. Eu tenho um compromisso como vocês têm aqui nessa igreja, então eu não tenho interesse nenhum em distribuir bênçãos para a semana, mas eu tenho muito interesse em oferecer a vocês uma palavra que pode formar uma base sólida na vida de vocês. Aleluia. Quantas pessoas das que aqui estão com o pastor Rosildo desde o início dessa igreja? Quantas? Levanta a mão. Um irmão? É isso? 2 pessoas estão desde o começo dessa obra. 2 pessoas. E mais 2, que é a irmã Maria e o Mateus, que estão ajudando e auxiliando o pastor Rosildo nessa obra. Isso é muito importante, eu quero parabenizá-los, porque a constância também é algo que glorifica a Deus. A constância na obra do Senhor é algo que constrói diante de Deus um legado. Porque lá em Malaquias, no capítulo 3, está registrado que quando o povo murmurou de Deus, olhando para o mundo, dizendo, mas os ímpios prosperam, eles fazem coisa errada e eles crescem mesmo assim. E aí Deus não gostou daquela palavra. Mas diz que no meio daquelas pessoas estavam os servos do Senhor, que um olhava para o outro e dizia, não, nós confiamos em Deus. E a sequência do texto está dizendo lá, que foi escrito um memorial diante do Senhor, para aqueles que confiam no seu nome. Aleluia. E você sabe que memorial não é uma coisa que você faz hoje e amanhã não tem mais. Memorial é algo que se constrói e fica lá para sempre. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a Estátua da Liberdade em Nova York é um memorial. Foi um presente que a França deu para os Estados Unidos ao conquistarem uma guerra. Todo mundo que olha pela TV ou vai a Nova York e vê aquela estátua sabe o que ela representa. É o símbolo de liberdade dos americanos, todo mundo sabe. O Taj Mahal na Índia foi construído por um imperador em homenagem à sua esposa falecida, está lá até hoje de pé. As pessoas vão lá no Taj Mahal e sabem o que significa aquilo. Cristo Redentor no Rio de Janeiro e tantos outros símbolos da humanidade que são memoriais, que estão ali para sempre. Agora você imagina um memorial escrito por Deus, que está lá o seu nome, a sua história e o que você tem construído. Isso não vai ficar só no tempo presente. Isso vai ficar por toda a história, transcender o que a gente entende por mundo e alcançar a eternidade. Isso é muito significativo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por essa perspectiva que eu quero que você entenda a palavra de Deus nessa noite. Porque Deus procura pessoas que sejam constantes na presença dEle. Aleluia. Quando eu digo ser constante, não estou dizendo para você que é frequentar culto de terça, quinta, de sábado e de domingo, de estar presente em todas as reuniões. Eu estou falando de uma pessoa que tem um relacionamento sólido com Deus, capaz de dizer aquilo que ela é. Capaz de dizer aquilo que ela é. Eu estava no metrô há um mês atrás aproximadamente, lá na estação República. E quando eu estava de frente para a porta para descer na estação, duas mulheres estavam conversando atrás de mim, e uma coisa me chamou a atenção, porque uma delas disse para a outra assim: eu não posso fazer isso, porque eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Quando eu vi aquilo, eu estava de frente, eu dei uma olhadinha para o lado, e eram duas mulheres de aproximadamente 40 anos de idade, estavam vestidas de calça jeans, uma blusinha simples. Só que aquela palavra me tocou profundamente, e ali eu vi Deus falando comigo, porque ela disse: eu não posso fazer isso porque há um chamado de Deus na minha vida. Aleluia. Ela não estava diante de um microfone como esse, ela não estava numa comunidade local, numa igreja, ela não estava performatizando, né?
Ela não estava ali mostrando um personagem diante de pessoas. Ela estava conversando com alguém que possivelmente era alguém íntima dela e revelando aquilo que ela era. Eu não posso fazer isso porque é um chamado de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E aquilo me tocou profundamente. Eu fiquei o dia todo pensando naquelas palavras e eu trouxe aquilo para a minha vida. E comecei a refletir. Há um chamado de Deus na minha vida. Aleluia. Há um chamado de Deus na minha vida. Glória a Deus. E aquilo me fez reviver a alegria do meu chamado. A alegria de estar na presença de Deus. E a valorizar aquilo que Deus me deu como talento, aquilo que Deus me deu como dom. E colocar aquilo em uso. Porque, no final das contas, em última análise, é o que você é e o que você faz que constrói aquilo que você tem diante de Deus que você vai levar para a eternidade. É assim. Tem uma frase de um jornalista, aliás, jornalista não, chamado o Barão de Tamandaré. Ele disse assim: a única coisa que você leva dessa vida é a vida que você leva. Olha que profundo, porque isso, sem ele saber, é uma expressão bíblica. A única coisa que você leva dessa vida é a vida que você leva. Porque é isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Ele fala que cada um vai apresentar diante de Deus aquilo que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Então tudo isso que eu disse nessa noite é para que eu conseguisse a sua atenção, para você saber que a palavra que vai ser falada aqui é com você em particular. Amém. Louvado seja o nome santo do Glória Senhor. a Deus. Deus tem interesse pela sua vida. Você é uma pessoa em particular e a palavra dele, portanto, é para você. Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao pastor Rosildo, a irmã Maria, pastor Mateus, pelo privilégio, pelo convite de nessa noite estar com vocês e poder compartilhar a palavra do Senhor, comemorando e agradecendo a Deus por esses 5 anos que Ele tem sustentado essa igreja na sua presença. Amém. Então, o tema que foi proposto para esse culto já foi lido aqui, é 2 Coríntios, no capítulo 4, e o versículo 16 ao versículo 18. E eu quero ler novamente esse texto que diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, igreja que ele mesmo fundou. E é interessante refletir sobre esse texto, e para entendê-lo a gente precisa mudar um pouquinho o texto. E em vez de dizer, por isso não desanimamos, a gente precisa fazer uma pergunta para Paulo e para o texto. E a pergunta é: por que não desanimamos? Essa é a pergunta que o texto pede de nós. Paulo já sabia o que ele estava dizendo, era a sua experiência em movimento, era a sua vida totalmente voltada para Deus, que estava sendo expressa ali. Mas para nós que estamos aqui nessa noite refletindo sobre esse texto que foi escolhido como o texto
para ser meditado e agradecer a Deus por esses 5 anos de vida dessa igreja, a gente precisa se perguntar: por que não desanimamos? Louvado seja o nome santo do Senhor. E você precisa fazer essa pergunta: por que eu não devo desanimar? Por que eu não devo desfalecer? Por que eu não devo deixar de prosseguir? Porque fazendo essa pergunta, a gente pode buscar a resposta. E é a resposta ou as respostas que vão nos motivar nessa noite a continuar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Irmãos, Deus. a vida cristã, ela não é construída da forma como o evangelicalismo dos nossos dias nos apresenta. O Jesus construído por muitas pessoas e idealizado por elas no tempo presente nosso, é um Jesus que tem características diferentes do Jesus dos evangelhos. Ele é um Jesus mais fácil de lidar. Ele é um Jesus que se apresenta como um realizador de desejos. E ele é um Jesus que é mais meu do que nosso. A pessoa fala: é o meu Jesus, é o meu Senhor, Ele é o meu amigo, Ele é aquele que me ajuda, Ele é aquele que realiza os meus pedidos. Quando na verdade Ele ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo aos seus discípulos: quando vocês orarem, diga: Pai Nosso que estás no céu. Então não é Pai meu, é Pai Nosso. Aleluia. É o Senhor de todos nós e não o meu. E nesse sentido, o que a gente pede não é algo pessoal só para nós, mas é algo que é bom para os outros que estão ao nosso lado, que estão conosco. Então não é só a minha vida, é a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Essa igreja é uma comunidade. E ela precisa se parecer com uma família. E é por isso que vocês estão aqui congregando nesse lugar. E é interessante que quando a gente olha para essa igreja, ela é muito parecida com a igreja do primeiro século. Se vocês pensaram, por exemplo, que Paulo estava escrevendo a uma igreja suntuosa, a um templo sede de uma grande denominação, né, dos nossos dias, com milhares de membros, uma igreja com galerias, com transmissão online, de última geração, vocês estão errados. Paulo estava escrevendo para uma igreja formada por uma comunidade de talvez 20 pessoas, 30 pessoas, no meio da cidade de Corinto. Quando você vai buscar na história, os habitantes dessa cidade de Corinto, naquela época em que Paulo estava escrevendo, eles eram aproximadamente, segundo os historiadores, cerca de 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas habitavam em Corinto quando Paulo escreveu essa carta. Dessas 500 mil pessoas, 2/3 eram escravos. Já parou para pensar nisso? 500 mil habitantes, 2/3 eram de escravos, ou seja, 333 mil pessoas que ali habitavam eram escravos. Eram pessoas que estavam privadas da sua liberdade como pessoa, dos seus direitos, e serviam possivelmente a cidadãos gregos e romanos da alta classe. E é muito possível que dentre essas pessoas para as quais Paulo está escrevendo, haviam pessoas ali que eram escravos também. E que apesar de serem escravos, sabiam que eram livres agora por causa da palavra do Senhor que os libertou. Aleluia. E que trouxe para eles uma nova vida, uma perspectiva de uma vida que ela acontece aqui, mas que ela é construída para um futuro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um futuro que Deus tem preparado para nós. Aleluia, amém. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas é um futuro, irmãos, eu repito, que nós construímos aqui.
Eu sou de uma geração e eu cresci nas Assembleias de Deus, desde criança. Eu pertenço a essa denominação. E eu sempre aprendi que a gente constrói a nossa vida futura. Futura, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Você precisa estar firme na presença de Jesus. E na mente da maior parte das pessoas, o estar preparado para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, para o Olam Rabba, o mundo vindouro, era um pensamento em que você paralisa a sua vida para viver uma vida que você ainda não tem. A minha mentalidade era essa. E pelo menos das pessoas que eu converso da minha geração era assim. Eu vou buscar Jesus, porque eu quero alcançar a vida eterna. Só que Jesus diz, no Evangelho de João, que quem nele crê já tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Então eu não estou buscando ter o meu nome escrito no livro da vida, ele já está. Porque isso depende de fé no sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Aleluia. Salvação é isso. Salvação é isso. Você não constrói salvação com mérito. Você crê no mérito de Jesus. Aleluia. E acabou. Amém. Então o que é que você constrói? Se a salvação você não ganha pelo seu comportamento, você não ganha pela sua frequência aos cultos, você não ganha pelos cargos que você consegue acumular na igreja, não ganha por isso salvação. Salvação você ganha porque Jesus ofereceu a vida dele na cruz do Calvário. Aleluia. E justificou a sua vida diante de Deus e permanece à direita do Pai intercedendo por nós. Aleluia. É o que o escritor aos Hebreus diz. Aleluia. Ele está à direita do Pai e é o nosso intercessor para sempre. Aleluia. Então isso está garantido. Está garantido. Então, o que é que responde a pergunta? Por que não desfalecemos? Por que a gente não desanima? Louvado seja o nome santo do Senhor. São duas questões importantes. Uma diz respeito àquilo que Deus já nos deu e o que eu acabei de falar. Deus já nos deu a vida eterna. Ela já pertence a cada um de nós. Nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E por isso a gente não tem que batalhar. Mas por causa disso, o Senhor nos dá uma segunda chance, que é uma segunda coisa pela qual nós não desfalecemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A possibilidade de construir riqueza para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem a possibilidade de construir riqueza para a vida eterna. Aleluia. E essa riqueza não é construída quando você chega lá. Essa riqueza precisa ser construída aqui. E é isso que muita gente não entende. Você pode construir um peso de glória que vai ser dado para você na eternidade aqui, com a vida que Deus te deu. Aleluia. Agora, duas possibilidades aí. A primeira é que você pode renunciar a isso. E não tem problema nenhum nisso. Em você dizer, eu vou esperar em Deus. Não tem problema nenhum. Se você decidir que com a sua vida presente hoje, você só vai esperar em Deus, no sentido de que, se Deus quiser, Ele vai fazer. Você pode esperar. Mas tem uma segunda possibilidade. Você pode usar a vida que Deus te deu e o conjunto de talentos que Deus colocou na sua vida para ser uma pessoa que espera Deus fazer, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu acredito que é nessa direção que Deus deseja que eu fale com vocês nessa noite. Aleluia. Que é o que você faz com a vida que Deus tem te dado. O que você está fazendo com a vida que Deus tem dado para você.
Paulo diz no versículo 16, e a gente precisa lembrar que Paulo foi uma pessoa chamada por Deus para estar 24 horas na obra. A vida dele era respirar o evangelho e cuidar da obra. Então toda a capacidade dele e talento que Deus deu, ele focalizou para isso. Ainda que ele era um construtor de tendas. E durante o período em que esteve em Éfeso e Corinto, ele junto com Priscila e Áquila, durante os intervalos de uma pregação e outra, ele ia construir tenda de noite, para custear o próprio ministério, para não ser pesado naquela igreja em particular. Mas fora desse período, ele concentrava todo o seu talento no ministério que Deus deu para ele. Só que nem todos nós fomos chamados para um ministério efetivo de 24 horas por dia. Mas ainda assim todos nós temos talentos que Deus nos deu. E esse talento, ou esse conjunto de talentos, tem duas direções. Uma é uma direção vertical e outra é uma direção horizontal. Na direção vertical, nós glorificamos a Deus com o nosso talento. Porque tudo aquilo que você tem como pessoa foi dado por Deus. E tudo aquilo que você faz para a glória de Deus. Esse é o sentido vertical. E o sentido horizontal é de que tudo que Deus nos deu é para fazer a favor de pessoas. A favor do próximo, a favor do outro. Então quando você tem essa mentalidade de que a sua vida é para glorificar Deus, de que você pode fazer algo que beneficie outras pessoas, você entende quem você é. Você entende quem você é, como Paulo entendeu. E ele diz, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e aqui ele não está falando de homem do pecado, e nem o novo homem. Aqui ele está falando do corpo mesmo se desgastando, para que ele pudesse fazer a obra do Senhor, que o pastor Rosido, a irmã Maria, o Mateus devem entender muito bem, os irmãos que são obreiros aqui. Nesses 5 anos, quanto vocês não se desgastaram fazendo a obra do Senhor? Quanta preocupação, quantas noites mal dormidas. O que Paulo está dizendo aqui é isso. E o que isso faz com o nosso corpo? Ele acelera um processo de envelhecimento. Às vezes você envelhece em 1 ano o que era para 5, gastando a vida numa obra que é para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e ele estava falando da própria vida dele, porque ele estava gastando a vida dele na obra do Senhor. E os eruditos bíblicos dizem que a expressão de Paulo não era boa. Ele tinha marcas terríveis no corpo. Ele não era um pregador bem apresentável como a gente vê, que usa terno feito sob medida, pago em dólar, com abotoadura, com lencinho, no terno, falando bonito, com perfume cheiroso, em catedral. Paulo era um homem surrado. Dizem que ele tinha enfermidade nos olhos, por isso ele falou para a igreja de Gálatas. Olha com grandes letras escrevo para vocês. No capítulo 11 de Coríntios, ele põe para fora toda a tristeza que ele vivia durante o seu ministério. Ele disse assim, olha, vocês querem mesmo que eu fale do meu apostolado? Tá bom então. Eu fui chicoteado 3 vezes. 39 chicotadas cada vez. Eu sofri perigo de salteadores nas estradas. Eu sofri naufrágio. Eu sofri com maus obreiros. Eu sofri em viagens para lá e para cá. Eu levo comigo as marcas de Cristo. E além de tudo isso, me oprime, ele disse, o cuidado de todas as igrejas. Aí eu olhava para Paulo e até alguns opositores dele, em Coríntios mesmo, disseram, olha, a expressão dele é desprezível. Era um homem envelhecido mais do que deveria ser pela idade que tinha. Mas ele diz no mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Aleluia. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Olha a expressão desse homem. E ele diz no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E aí ele vai fazer um relato.
Chega no versículo 13, ele diz assim, ó, a gente tem o mesmo espírito de fé como está escrito. Cri, por isso falei. Nós também cremos, disse Paulo, por isso falamos. Aleluia. Ele disse isso, irmãos, antes de dizer essa frase do versículo 16. Por isso não desfalecemos, porque a vida em Cristo é uma vida de fé. Aleluia. Aleluia. É uma vida de fé. É uma vida de fé. Ele prossegue no capítulo 5, que é uma sequência. Não tinha divisão de capítulos, não, quando foi escrito esse texto. Não tinha nenhuma. Nenhuma epístola do Novo Testamento tinha capítulos e versículos. Era texto corrido. Foi dividido no ano 1200. E ele entra no capítulo 5 dizendo assim, ó, sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Então a perspectiva dele era toda voltada para algo extraordinário que tinha diante dele. Em Filipenses no capítulo 3, versículo 11, ele diz, eu não digo isso por necessidade. Eu não falo isso por causa da ressurreição, mas eu prossigo para o alvo. No versículo 13 ele diz, glória. Sabe, eu não falo isso porque eu já tenho alcançado a ressurreição, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Que vocação era essa? A vida eterna, corpo ressurreto. Aleluia, glória a Deus. E o olhar dele era tudo esse. Aleluia, era todo um olhar voltado para algo que Deus tem preparado, e que é muito lindo, e que é extraordinário, e que precisa estar todo o tempo na nossa mente. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Mas irmãos, você precisa olhar para aquilo que Deus tem preparado, sem paralisar a sua vida. Era o que Paulo fazia. Ele não ficou vislumbrado com o divino, com o espiritual, de forma que ele ficou num estado de inércia, de espera. A vida dele era atividade constante, dentro daquilo que Deus deu como talento para ele. E por que eu estou insistindo nessa questão? Porque a gente está vivendo um período em que o inimigo tem usado muito coisas como ansiedade e depressão para atingir todo mundo, tá? E a gente não está livre disso. Nenhum de nós que estamos aqui. Nenhum de nós que estamos aqui estamos livres. E é possível que, dentre nós que estamos aqui, tem gente que esteja chorando constantemente, se sentindo deprimido. De repente começa a chorar, se entristecer, se amargurar, se deprimir, numa situação de perda do propósito da vida. E o que Deus está devolvendo para nós nessa noite é isso, é a visão do propósito da sua vida. Quem disse que eu não me sinto deprimido? Eu me sinto. De tempo em tempo eu choro, eu fico triste, eu me abato, mas depois eu enxugo as lágrimas e volto a glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque eu tenho me aplicado com conhecimento da palavra do Senhor. A gente tem muita gente enchendo igrejas no nosso país. Os templos estão lotados de pessoas que não conhecem a Bíblia e não conhecem Jesus. Pessoas do Jesus que é o realizador de sonhos, mas não do Jesus que chama, ó, vem e segue-me. Porque se você falar uma palavra de Jesus para essas pessoas, ó, uma frase bonita, hoje Deus vai realizar o que você quer, a pessoa vibra. Mas se você disser para ela, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí já não é mais, aí é julgamento. A pessoa fala, você está julgando? Não, é a palavra de Deus, ela tem os dois. Ela tem palavra para animar e ela tem palavra para divertir e para repreender. E a gente precisa ser completo na presença do Senhor. Para quê? Para ser um discípulo de verdade.
Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, primeiro, hein, olha só, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não chamou ninguém para ir do lado dele. Jesus é o meu amigo, ele está do meu lado. Está errado. Eu não sei onde está esse texto. O texto de Jesus é: Mateus, você quer negar a você mesmo, tomar a sua cruz? Então Mateus, vem aqui, ó, atrás de mim. Não, Senhor, não atrás. Por que atrás? Porque onde eu pisar você pisa. Porque para o lado que eu virar você vira. O caminho que eu tomar você toma. Glória a Deus. Então Jesus chama para seguir, Jesus não chama para estar do lado. Por quê? O caminho quem conhece é Ele. Aleluia. Não é você. Não é você. Ele sabe para onde vai. Ele chamou pessoas para seguirem Ele, para vir atrás. Ó, vem comigo. E aí você segue a trajetória de Jesus. E a trajetória dele é dura. Porque ele fala, ó, negue-se a si mesmo. Não é negar você como pessoa, o seu eu. Quem você é, o que você é, onde você está e o que você faz. É o eu. Não é isso. Está falando para você negar aquilo que faz com que o seu ego te afaste de Deus, com que você se torne o centro da sua própria vida, que é o que as pessoas vivem hoje em redutos cristãos, em redutos evangélicos. As pessoas se amontoam e amontoam doutores para dizer o que elas querem ouvir. Podia chegar aqui tranquilamente nessa noite e trazer uma palavra arrasadora sobre conquistas para essa semana, tranquilo, escolher um texto bonito aqui, ó, um texto de vitória, para dizer para você, ó, irmã, vai ser lindo, só confia e crê, que amanhã já está com a vitória na mão, mas só que a vida não acontece assim, é diferente. Deus nos chama para enfrentar a vida como ela se apresenta para nós, aleluia, e ela é bonita e feia, alegre e triste, com realizações e frustrações. Essa é a vida que eu apresento para vocês e que é a vida que está registrada no Evangelho. Para quê? Para que quando você sair daqui nessa noite, você possa chegar no seu lar e os problemas que estão lá você enfrentar. Aleluia, glória a Deus. E não uma frase que a gente acostumou a dizer, e às vezes a gente até usa, fala, deixa o seu problema lá fora quando você entrar aqui. Não, entre com tudo, porque a vida é assim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas essa noite eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui, que, primeiro, o Senhor não vai permitir que você desfaleça. Mas por quê? Pelos motivos que você tem para não desfalecer. E os motivos são, primeiro, que eu já falei, que Deus te garantiu a transcendência da vida, uma vida nova, num novo tempo que ninguém sabe como será, a gente só sabe que vai ser extraordinário. Aleluia. Paulo, nesse mesmo livro que nós estamos aqui tratando, no capítulo 12, ele fala que foi ao terceiro céu, ao paraíso, e ele ouviu coisas que não era lícito dizer a homens, e para que ele não se exaltasse pela revelação, a excelência da revelação, foi lhe dado um espinho na carne, que é discutido até hoje o que seria isso, e não tem necessidade nenhuma de se discutir. O fato é o que ele ouviu, e o que ele ouviu, e por isso recebeu um espinho na carne. É interessante que ele diz na sequência, que para ele não se ensoberbecer, para ele não se gloriar por causa da revelação, o espinho foi dado. E aí ele sentia em fraqueza, e ele orou 3 vezes ao Senhor, por causa daquele espinho na carne. Ele orou a primeira vez, Senhor me tira isso. Alguns dizem que era enfermidade nos olhos, outros dizem que era um demônio mesmo para atormentar ele. Mas ele orou 3 vezes, Senhor me tira isso da minha vida, tira isso da minha vida, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. Porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Glória Aí a Deus. Paulo mudou o discurso e ele disse, agora eu vou sentir prazer nas fraquezas. Porque quando estou fraco, é então que eu estou forte. Aleluia. Lembra do vaso de barro que a gente acabou de falar que temos esse tesouro em vaso de barro? Se não desfalecemos, crie por isso falei. É esse tipo de vida que é a vida cristã. É uma vida singela, de pessoas simples como nós que estamos aqui. Não é uma vida de glamour, não é uma vida dos palcos, não é uma vida de encenação, não é uma vida voltada para as coisas do mundo. É uma vida para Deus. É uma vida para Deus. Sabe, e não tem muito o que se discutir. Porque não cabe discussão, cabe aceitação daquilo que você é. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu poderia seguir o caminho do debate. Você entra na internet, você vê as pessoas crentes, que estão dedicando as suas vidas para debate de coisas inúteis. Gente que nasceu ontem, por exemplo, e vai lá na internet para chamar a sua atenção e diz assim, você aprendeu errado. Sobre coisas bíblicas. Sabe isso aqui da Bíblia? Você aprendeu errado. Aí você vai lá e aperta e vai ver o que aquele camarada que tem 25 anos de idade, acabou de estudar numa escolinha de teologia e se sente mais importante do que pessoas que dedicaram 20 anos da vida para escrever um dicionário teológico, para traduzir língua hebraica e grega, para poder possibilitar eu e você ler um texto e um comentário. Aí o camarada vai lá e fala, você aprendeu errado. Ele está não desrespeitando você, ele está desrespeitando todas as pessoas que dedicaram a vida. Para que ele faz isso? Para ele ganhar visualização no YouTube e ganhar dinheiro. Crentes falando assim, vamos fazer aqui, 3 dias aqui de live para você, tá? A live onde você vai aprender tudo isso, a jornada não sei do que. 3 dias, aí no terceiro dia ele fala, agora vamos para o carrinho de compra. Que agora você vai aprender o curso de isso e daquilo. Fugindo da simplicidade da vida cristã, caindo numa cultura mundana de enriquecimento. Não que a pessoa não possa oferecer aquilo que ela tem como conhecimento. Lógico que pode oferecer e oferecer pago, é o trabalho dela. Mas não pode enganar as pessoas. E muitos crentes têm entrado no engano. Fórmulas mágicas para se tornar uma pessoa importante. E o relacionamento com Deus fica em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. A gente precisa entender o nosso chamado. A gente precisa ter consciência de que Deus nos chamou para a sua presença. E isso está até no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que fala, Jesus não está pedindo para ser seu amigo, Ele não está pedindo uma parte de você, Ele não está pedindo a sua oferta, Ele está pedindo você por inteiro. Ele está falando para você assim, entrega a sua vida para mim. Aleluia. Sabe o que é isso, entregar a sua vida? É você pegar o controle da sua vida, sabe, o seu eu, pegar ele por inteiro e dizer assim, Jesus, está aqui, o Senhor manda agora, o Senhor diz e eu faço, o Senhor me instrui e eu obedeço, o Senhor mostra o caminho e eu sigo, o Senhor fala para mim o que eu devo fazer e eu faço. Isso é entrega para o Senhor, e é o chamado que Ele tem para as nossas vidas, para todos nós. E nesse sentido, todos nós que estamos aqui nessa noite precisamos ter isso muito claro nas nossas vidas. Porque se você não tiver isso claro, você não vai conseguir servir a Deus como Ele pede. Ou você se entrega totalmente e assume a sua identidade, ou você vai ser como pessoas que estão lá e estão cá. Sabe? Eu tô aí, tô indo. Tô lá com o pastor Eusildo. Onde você está? Eu tô lá. Por enquanto eu estou lá. E como que você... Não, estou aí. Eu não tenho certeza daquilo que Ele é. Como que você está? Não estou firme na presença do Senhor. Jesus tem promessa para a minha vida. Eu vou para o céu, vou estar na presença dEle. Por toda a minha vida eu não quero mais nada. Eu quero saber de Jesus. Porque Ele transformou meu viver. É ter certeza do que você é. Glória a Deus. E aí, tendo essa certeza, você passa a decidir o que você faz da sua vida. O que você faz da sua vida. Eu tenho visto pessoas frustradas, e na igreja, tá? Pessoas frustradas porque elas decidiram entregar para Deus a parte da vida que é do controle dela.
Você entrega a sua vida, o senhorio da sua vida para Jesus. Só que aquilo que você recebeu como talento, aquilo que você recebeu como pessoalidade, aquilo que você recebeu do Senhor para ser uma pessoa à sua imagem e semelhança, é de responsabilidade sua. E isso você precisa usar. E aqui eu estou partindo desse texto lá para Mateus capítulo 25, versículo 14, quando Jesus fala, por exemplo, da parábola dos talentos. Então a gente tratou a primeira parte. Nós cremos na vida eterna, ela está garantida, Jesus é Senhor da nossa vida. Agora, o que a gente faz com a vida que Ele nos deu? O que a gente faz com a vida que Ele nos deu? Porque Mateus 25, 14 diz que Jesus, usando a parábola para falar da nossa vida, diz que o Senhor entregou talento para os seus servos e foi para uma viagem longínqua e falou, quando eu voltar eu vou requerer. E a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Talento não é o talento como a gente vê hoje, tá? Hoje a gente vê talento como uma habilidade, não é isso? O talento foi se modificando a palavra e passou a ser habilidade. Mas a palavra talento ali era um valor monetário, era dinheiro. Um talento equivalia a cerca de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Um erudito judeu, ele fez um cálculo de que se fosse na moeda de hoje, eles teriam recebido cada um alguns milhões de dólares. Está aqui, tantos milhões de dólares, Mateus. Você vai negociar e quando eu voltar eu vou requerer. E foi embora. Por que isso é medido como valor monetário? Para que a pessoa entenda que é um valor que ela possa mensurar. Só que na verdade ele estava falando da própria vida da pessoa. Porque como que você negocia? Você negocia com habilidade. Um vendedor, para ser bom vendedor, ele tem que saber vender. O produto está ali, mas o produto não se vende sozinho. Então o talento está em negociar. Está em negociar. E nesse sentido, Jesus estava falando para eles, e de tabela falando para nós, que o que Ele entregou na sua vida, você precisa usar o seu talento para multiplicar aquilo. E se você pegar e falar para Deus, Senhor, eu vou esperar o Senhor fazer, você vai esperar muito tempo, e talvez você vai ficar frustrado. Por quê? Porque essa parte compete a você. Compete a você. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu usei até numa outra mensagem que eu falei lá na Vila Praia. A gente tem na igreja, por exemplo, pessoas que têm um talento incrível, mulheres, vamos colocar assim, fazer bolo. Aí a irmã vai lá e faz um bolo, leva uns pedaços lá para as vizinhas e para a igreja lá, e a pessoa fala, nossa, usar o nome da irmã Maria, nossa, irmã Maria, a senhora faz um bolo muito gostoso, muito bom mesmo. E aí 2, 3, 4 pessoas, 10 falam a mesma coisa para a irmã Maria. Nossa, irmã Maria, eu estou lembrando do seu bolo, é muito gostoso o seu bolo. E aí a irmã Maria faz bolo, mas está desempregada, e ela está num certo aperto. Aí depois de ouvir muitas pessoas falarem para ela que ela faz um bolo bom, ela gosta daquela palavra, mas fica no esquecimento. Aí ela chega num determinado dia na igreja, numa situação difícil que ela está passando, e ela fala, pastor, irmãos, orem por mim, porque eu preciso de um emprego, eu estou numa situação difícil. Ora por mim, eu preciso de qualquer coisa que o senhor arrumar para mim, tá bom. Qualquer coisa. E aí os irmãos oram por aquela irmã, e ela fica esperando por um emprego, que não vem. Só que ela não entendeu que o emprego já veio. Ela não entendeu que não é nem para ser empregado, que é para ser empreendedor. E o que a irmã Maria precisa fazer? Não é ir trabalhar de faxineira, ir trabalhar de recepcionista, ir trabalhar de vender alguma coisa. Ela precisa abrir o forno da casa dela e colocar bolo. E fazer o bolo, e chamar o sobrinho dela que mexe no Instagram, e falar, menino, tira umas fotos aqui do bolo aqui, aqui no forno, e põe aí pra mim, por favor. Aí o sobrinho dela põe, e aí o algoritmo do Instagram mostra para os vizinhos que estão do lado, que tem alguém que faz um bolo ali.
Aparece lá na timeline, porque ela começou a postar story, ela começou a postar feed, e aí ele começa a entender que ela quer mostrar para as pessoas, e o algoritmo ajuda ela, e mostra para quem está perto. É alguém lá da rua de cima, viu que tinha um cartãozinho na postagem dela, lá que tinha o endereço, aí vai lá e mandou uma mensagem para ela, fala: é isso, ela faz bolo? Eu faço. Eu queria encomendar um, então, tá bom. E aí aquela pessoa encomenda o bolo e gosta. E aí ela fala para outra pessoa: não, eu encomendo da Maria. Ela dá uma de baixo aqui no Instagram, ó. Ela faz isso aqui, ó. Aí vai passando pro outro, ela começa a vender bolo. E além do bolo, agora ela confeccionou um PDF. Ela colocou receitas no PDF. Receitinha assim, você pega lá no seu dispositivo mesmo, para você fazer em casa. Gente que não tem facilidade de colocar receitas, ela não tem paciência para escrever no caderninho, que nem nossas mães e avós faziam. Aí ela vai, e a irmã Maria fala: ó, além dos bolos, eu tenho um PDF que custa R$5. Só que você vai lá na internet, você compra aí lá pela plataforma lá, você põe o cartão de crédito e baixa lá no seu dispositivo, é só R$5. Aí ela começa a ganhar dinheiro do bolo, que ela faz fisicamente, e do PDF, que é virtual. E aí a irmã Maria não precisa mais de emprego, ela está fazendo bolo. Aquele bolo começa a gerar receita. E ela está usando um talento que Deus deu para ela. É legítimo. Deus deu talento para ela fazer bolo. E agora ela está vendendo bolo. E aí ela chega e está crescendo. E ela chega aqui na igreja e fala: pastor Rosildo, tem uma novidade que o senhor fala, meu filho. Meu dízimo vai aumentar. Opa, por quê? Porque agora eu estou fazendo bolo. Ah, é? Estou fazendo bolo. Maravilha, e estou vendendo bem. E agora o dinheiro está entrando e eu vou começar a abençoar a obra mais. Por quê? Porque eu estou ganhando mais. Eu falo: que benção. Vamos orar para Deus abençoar mais ainda. Ah, pastor, eu ainda precisava de alguém aí, se tiver alguém desempregado na igreja, porque eu estou precisando de um assistente já. 2 pessoas. E aí o pastor Rosildo fala: irmãos, tem alguém aqui que quer ser aprendiz, aí tem 14, 15 anos, ou alguma irmã que quer aprender a confeitaria, a irmã Maria contrata. Aí essas 2 pessoas que não davam dízimo, começam a dar dízimo e oferta na igreja. E a igreja, ela sai da condição de uma igreja que está numa situação financeira difícil, para uma situação melhor. Por quê? Porque os membros dessa igreja entenderam que eles não receberam só talentos espirituais. Eles receberam um conjunto de talento para ser usado aqui. Aleluia. E sabe o que acontece com essas pessoas? A depressão vai embora, pastor Rosildo. Porque agora aquela pessoa está se sentindo gente, Mateus. Porque ela é empreendedora. A irmã Maria vivia chorando. Agora ela não chora mais, a não ser de alegria. Porque ela não tem tempo de chorar de tristeza. Ela está se sentindo gente, porque ela faz alguma coisa que alimenta pessoas, que as pessoas se sentem felizes como estão comendo um bolo, alegres numa refeição em casa com amigos, e ela está ajudando pessoas. Aleluia, glória a Deus. E agora a irmã Maria e mais 2 pessoas na igreja estão contentes e se sentindo gente. Eu estou dizendo isso de experiência própria, irmãos. Não estou contando coisa aleatória. Eu não estou contando coisa aleatória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou contando da minha experiência e o que me fez sentir gente na presença de Deus. Eu demorei muito para entender que a vida cristã não é só espiritualidade, no sentido de que eu estou ligado só nas coisas do Espírito, de maneira que a minha vida, que é aqui, acontece no mundo que Deus me fez habitar, ela não precisa fazer nada porque Deus vai fazer. Ele não vai fazer o que você pode fazer. Você precisa entender isso. Aleluia. Você precisa entender isso. Glória a Deus. Se você tem talento para alguma coisa, e você tem, porque Deus te deu, você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você tem talento para muitas coisas, mas você precisa usar esse talento. Aí como que eu descubro? Experimentando. Talvez você seja como a irmã Maria. Vai tentar fazer bolo e alguém gostar, você faz bolo. Talvez você seja bom em outra área, mas como que eu vou saber? Experimentando, fazendo coisas. Se você não experimentar, você não vai saber se você pode fazer. E aí você se submete a outras pessoas. Tem um historiador que eu gosto de acompanhar ele, que é o Leandro Carnal. Ele diz assim: se você não tem projeto, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar para alguém que tem. Você entendeu como que é a mentalidade?
Se você não tiver um projeto, você vai ficar nessa espera. Mas se você tiver projeto, Deus vai te abençoar. E eu estou falando de tudo aqui, da sua vida física, da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua vida conjugal. Se você não tiver um planejamento, você não faz. Se você não faz, Deus não vai falar para você, ô amiguinho, ô filhinho, o que você vai fazer esse ano que vem aí? Porque Deus já te deu essa capacidade de raciocinar. Ele te deu lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Aleluia. E disse, domine. Então você tem uma série de capacidades de você sentar e falar, ai Senhor, e agora? Como vai ser? Ele vai esperar que você tome atitude de alguma coisa para melhorar a sua casa, para melhorar a sua vida profissional. Às vezes um curso que você faz muda tudo. Experimentar alguma coisa nova. Se você não experimentar, você não vai saber. Eu fiz uma faculdade e uma pós-graduação sem gastar um centavo. Sem gastar um centavo e sem poder fazer. Sem poder fazer. Eu tinha um sonho de entrar na universidade. E eu fui ter a minha graduação com 30 anos, com um filho. Trabalhando em loja da 25 de março. Sem poder pagar. Mas o Senhor me deu vitória, eu passei no ProUni e fiz de graça. Aleluia. Eu fiz uma graduação sem nunca saber o que era um boleto, Mateus, para pagar. Nunca soube o que era um boleto. Aí eu queria fazer uma pós-graduação. E eu fui trabalhar numa universidade de elite, de gente rica, onde a mensalidade é 5 mil reais. Mensalidade de 5 mil reais por mês, para fazer um curso de graduação. E trabalhando na universidade eu tinha direito à bolsa. Aí, irmã Maria, eu fiz uma pós-graduação que custava 26 mil reais por 1 ano e meio de pós-graduação, sem pagar um centavo, sem saber o que era boleto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aquilo mudou tudo para mim, porque era o que eu queria ter. E Deus me deu. E aquilo tem me ajudado até hoje. Eu descobri que eu podia fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. E eu fui começando a experimentar coisas. E Deus foi me aperfeiçoando. Eu não tenho problema de depressão. Não porque eu não possa ter, mas porque eu descobri que Deus me fez gente. E que eu tenho uma identidade. Aleluia. E que eu sou alguém no mundo. E que é aqui que eu construo a minha história. Enquanto a gente não descobre isso, irmãos, a gente fica sendo gente, sabe, gente coitadinha, com aquilo que se fala de autocomiseração. Ai, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Como que eu vou começar? Eu não tenho nem dinheiro, eu não estou endividado, meu nome está sujo. O que eu vou fazer? Você vai começar a planejar o que é prioridade na sua vida. Por exemplo, quem aqui já fez as metas do ano que vem? Aí vou experimentar, eu preciso melhorar profissionalmente. Então vou fazer um curso. Vou tentar vender coisas pela internet. Do ponto de vista espiritual, eu vou fazer que nem o Mateus. Eu vou fazer estudo temático. Vou estudar a Bíblia por livro. Para eu melhorar meu estudo bíblico. O que eu vou fazer em relação ao meu casamento? Se a gente não tivesse esse propósito, a vida só passa. Aí fica parecendo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E a vida leva mesmo, mas aí ela te leva por caminhos que você não quer. Por caminhos que você não quer. E você não pode ir por esses caminhos. Você precisa entender que você é gente. Que Deus te chamou para construir uma história. Começa a partir de agora a fazer isso. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de se escorar em alguém para começar. Deus vai iluminar a sua mente. Aleluia. Mas você precisa confiar nele e começar a fazer uma investigação de coisas possíveis. Se tentar listar o que você tem como coisa que você já sabe fazer, que você poderia colocar em prática, por exemplo, né, para aprimorar. E tentar a partir dali fazer alguma coisa. Que curso novo? Tem centenas de cursos aí gratuitos, até de universidades do exterior, disponível na internet para você fazer, para começar alguma coisa. Até nessa área que eu falei de confeitaria, eu aprendi um monte de coisa pela internet, veio de tutorial, e aprendendo sozinho e fazendo. Aí a partir daí você pode fazer coisa sua mesmo, e começar aquilo, gerar algo para você, de valor financeiro,
e aí você melhora a autoestima, sabia? Quando você se sente alguém, a depressão vai embora. Você não precisa tomar remédio. Porque você chega no médico, o médico não está nem aí para você. Todo respeito aos médicos, a maioria não está nem aí, ele não olha na sua cara. O que você está sentindo? Eu tenho sentido triste nos últimos dias, assim, sem vontade de morrer, eu choro e tal, não sei o que. Ele pega um remédio de tarja preta lá e passa para você. Aí você começa a tomar. Aí você começa a tomar aquele remédio e começa a sentir um efeito colateral. Aí você vai lá no médico e fala, aquele remédio que o senhor me passou tá me dando uns negócios aqui. Ele fala, não, vou te mandar para outro especialista. Aí o outro especialista passa para você um remédio para o estômago, ou para outra coisa que está afetando, aí você tem um segundo remédio. Aí você fala, nossa, aquele remédio que você passou está dando uma leseira, eu tenho ficado mole, estou dormindo muito. Aí passa para outro que passa um remédio para você ficar acelerado. Aí você já está tomando 3. Aí daqui a pouco você está dependente de um monte de remédio, porque o médico não está nem aí para você. Ele está receitando coisas para alguém que está se sentindo ninguém, mas ele está exercendo a profissão dele lá, ele está se sentindo alguém. Você está entendendo? Ele está exercendo, ele está ganhando dinheiro, ele tem um consultório particular, ele está cuidando da vida dele, e você está se sentindo um lixo, ninguém, não vai para frente, não faz nada. E é isso que Deus quer que você entenda nessa noite. Que você é uma pessoa, que você não precisa de remédio, que você precisa entender que Deus está na sua vida, que Ele te deu talento, que você precisa experimentar, que você precisa agir. Aleluia. E você agindo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Coisas extraordinárias. Eu entro no metrô todos os dias para ir trabalhar, e eu fico surpreendido, ainda que seja uma ilegalidade lá o que eles fazem, aqueles vendedores ambulantes. O camarada entra no trem, e tem gente que acha que não é vendedor. Eu queria dizer para vocês nessa noite que todos vocês que estão aqui são vendedores, e eu também sou. Você vai dizer, não, eu trabalho na área de informática, não sou vendedor. Não, eu trabalho na área de limpeza, não sou vendedor. Você é vendedor sim, porque quando você chegou lá na empresa, que a pessoa da RH chegou para você e falou assim, ó, você vai trabalhar 36 horas por semana e vai receber tanto por hora. O que você está vendendo ali? Horas. Você está vendendo horas da sua vida para a empresa. Então todos nós somos vendedores. E vendedor é a melhor profissão que existe, porque é a que dá mais dinheiro. Quando você entende que é vendedor, aí você passa a ser vendedor de verdade. Aí o camarada entra no trem e ele entra assim para vender qualquer coisa. Eles arrumam qualquer coisa e vende lá. Ó, o pessoal está aqui hoje, a promoção, não sei o que, não sei o que. Então, eu falo, meu Deus. E tem gente que fala, tem vergonha de fazer as coisas, de que não vai dar certo. Aí você vai trabalhar para quem? Para os outros, não é isso? E o que os outros faz? Vende. Trabalha com vendas para poder te pagar. E aí ele ganha um dinheirão para poder te pagar um dinheirinho, e você está vendendo para ele que você não sabe que está vendendo. Então a gente precisa mudar a mentalidade na presença do Senhor. A gente que é crente, para a gente entender que Deus nos deu talento para melhorar a nossa autoestima, para a gente ganhar dinheiro, cuidar da nossa vida, pagar as nossas contas que paga com dinheiro, comprar o nosso veículo que se compra com dinheiro, e estar alegre na presença do Senhor, servindo a Ele, vindo aqui dando nossa oferta, nosso dízimo e se dedicando ao Senhor. Eu queria poder falar mais sobre isso, o tempo não dá, mas isso é um ponto de partida para vocês, e tem respaldo bíblico, tá? Está ali em Mateus, no capítulo 25, que eu acabei de falar. Deus falou, vai e negocia. E está lá na origem, em Gênesis. Porque olha só para terminar, desculpa, eu passei do horário já 3 minutos. Me perdoa, irmão, só para terminar. Quando, no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor sentencia a serpente, Eva e Adão, o que acontece a partir dali, porque é o que a maioria dos estudiosos da Bíblia não fala para a gente, porque fica na questão como que é o nome que se diz lá, que eles falam, depravação total. Ou seja, nós nos tornamos tão pecadores que a gente não tem condição mais para nada. Aí eu fui reler o texto, né, porque eu gosto de ler sobre a perspectiva de crescimento pessoal a partir dos ensinamentos bíblicos. Crescer como pessoa, em todos os sentidos. Aí eu fui ler o texto. Aí o texto está dizendo lá que assim que Deus deu a sentença para Adão, para Eva e para a serpente, a primeira coisa que Deus fez foi tirar a roupa que eles fizeram de folha de figueira e colocar uma roupa feita de pele. Ok? Figueira é vegetal. Vegetal significa coisa que perece logo. E pele possivelmente diz respeito à cor. Ele não diz que é animal. Não diz que é animal. Mas diz pele. Possivelmente foi um animal. E é couro. Couro é o quê? Permanente, né? Eu tenho uma jaqueta de couro faz 25 anos. Ela está do mesmo jeito.
Do mesmo jeitinho de quando eu comprei. Ok, Deus vestiu. Se ele vestiu, significa que ele disse para eles o seguinte: eu estou com vocês. Porque vestir é o cuidado, né? Você veste os seus filhos, arruma ele para ir para a escola. Você tem filho pequeno, a gente ajeita assim, o filho fala, então, tá pronto. Vai, tá arrumado. Quando Deus arruma eles, o que Deus faz? Expulsa eles do jardim, não é isso? Expulsa para quê, diz o texto? Para lavrar a terra. Ué, o que o homem foi constituído para fazer antes de pecar? Cuidar do jardim e lavrar a terra. Então Deus manteve a profissão que Deus deu a ele. Pôs ele para fora significa tirar da zona de conforto. E a gente só coloca a vida em movimento quando sai da zona de conforto. É isso que a gente aprende. Se for numa palestra aí sobre essa questão de empreendedorismo, eu falo, você precisa sair da zona de conforto. Você está parado. Então Deus tirou Adão da zona de conforto e jogou ele para fora do jardim. Aí falou, para quê? Para lavrar a terra. O que é lavrar? Plantar. Agora ele tinha que arar a terra, preparar, plantar. E aí se ele planta a terra, então ele tem uma profissão. E aquela é a primeira profissão do mundo. Aí ele chama os seus filhos para ajudar ele. Ó, vamos lavrar a terra. Aí a gente tem um monte de agricultor. Aí a partir daquela agricultura você tem alguém que fala assim, se a gente tem agricultura aqui, seria bom a gente fazer aqui nossas cabanas no entorno, né? Aí a gente fala, mas seria bom também a gente construir ali do riacho ali alguma irrigação que traga água para cá. E aí vai tendo uma série de profissões e de gente se desenvolveram a partir da expulsão de Adão do jardim. Então essa perspectiva também é bíblica, tá bom? E ela vai chegar onde? Vai chegar em nós. Então eu termino essa mensagem falando para vocês que não desfalecer para prosseguir diz respeito a tudo que nós somos como pessoa. Você é um ser integral, chamado por Deus. Você tem uma vida que acontece aqui no mundo. Quando você começar a prestar atenção nos seus talentos, a sua vida vai mudar, a sua espiritualidade vai mudar. Você vai mudar como crente, você vai abençoar mais a sua igreja, você vai abençoar mais a sua família, você vai se sentir mais feliz e vai ser uma bênção na mão de Deus. Aleluia. Então, o que fica dessa mensagem, para mim, e eu acredito para quem conseguiu absorver nessa noite, é que você é gente diante de Deus, tem uma identidade e não pode desfalecer, e precisa atuar como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Guarda essa palavra, aplica hoje na sua vida, que Deus vai te abençoar, e você vai pedir para o pastor Rosildo, pastor, eu preciso testificar aqui o que o Senhor fez na minha vida, a partir disso, pastor, e você vai ser uma bênção na mão de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus, e eu agradeço essa oportunidade. Amém.